Presidente, obrigado por atender a gente. Primeira pergunta que eu queria te fazer, com base em tudo que está acontecendo no clube, pedido pela sua destituição e tudo mais, você se sente vítima de um golpe? Olha, é preciso, em primeiro lugar, analisar o que é o pedido. Quer dizer, o primeiro elemento, o principal elemento que a gente tem de análise é o pedido que foi protocolado no Conselho, que está circulando aí nas redes sociais, que está circulando nos grupos. Então você analisa aquele pedido ali, você vê que ele não questiona nenhum ato de gestão, nenhuma irregularidade, nem mesmo algo subjetivo como o desempenho do time ou o resultado no final do ano. Então, em primeiro lugar, não é um pedido contra a gestão. Em segundo lugar, você olha e vê que não existe um questionamento ou não existe uma acusação contra o grupo. O resto da diretoria não é acusada ou não é pedida a destituição do resto da diretoria. Então não é um movimento político também, porque não é contra um suposto grupo político. O que existe lá é meramente um pedido, sem razão, sem fundamento, sem justificativa, contra a pessoa, contra mim apenas, um pedido que num primeiro momento sequer é previsto no Estatuto, porque existem outros procedimentos do Estatuto que não estão sendo observados, não estão sendo seguidos. Então, podemos certamente afirmar que as razões desse pedido, e isso é de fácil percepção da sua leitura, são razões pessoais. E aí, veja, eu fui eleito num processo correto, limpo, democrático, que seguiu as regras, tenho um mandato previamente estabelecido, que é de 3 anos. Existem procedimentos no Estatuto que têm que ser observados para destituir um presidente quando ele comete irregularidades, quando ele comete algum tipo de fraude, quando descumpre o Estatuto, que também não estão sendo observados. Então sobra muito poucas expressões aí, muito poucas palavras para a gente utilizar para nomear esse movimento. Entendo que sim, entendo que golpe poderia ser sim uma das palavras a serem utilizadas. Bom, você disse agora que essa questão te parece muito pessoal, porque nomina só a você, não ao restante do G5. Uma primeira pergunta sobre isso. Você acredita que as suas posições particulares, pessoais, de esquerda, de alguma forma, nessa cidade de Curitiba, que é uma cidade que se notabilizou por ser de direita nas últimas eleições, pesam contra você no ambiente do clube? Olha, eu sinceramente espero que não, por um motivo muito simples. Eventuais posições políticas particulares minhas, elas nunca foram manifestadas em público, nem mesmo antes de eu conviver no meio da política do Curitiba, nem mesmo antes de eu entrar no conselho, quanto mais depois. Depois, menos ainda. Nunca me manifestei em termos de política partidária, ou de esquerda, ou de centro, ou de direita, dentro do Conselho do Curitiba, na campanha também não, aqui também não. Então, tenho um sentimento de que não é por isso. Espero, inclusive, que não é por isso, até porque, como eu disse, eu sempre mantive isso muito na esfera privada, nunca me filiei a partido, nunca publiquei nada no sentido político partidário, nunca sequer participei de reunião político-partidária. O que fiz apenas uma vez foi uma doação de R$ 500 para uma candidata a prefeita, que foi minha colega de faculdade, e nisso talvez se resuma a minha atividade política fora do Curitiba. Então tenho uma sensação de que não é por isso não. As razões pessoais, elas, na minha visão, são outras, mas aí quem tem que falar quais razões efetivamente são as pessoas que estão encabeçando esse movimento. Bom, nessa linha ainda, algum problema que a gente de público desconheça com o Júlio Jacó Júnior, que é um dos idealizadores do movimento, ou algum dos outros que subscreveram o pedido? Olha, especialmente com relação ao Júlio Jacó, eu conversei muito pouco ao longo aí desse ano, nos anos anteriores menos ainda, nunca tive nenhum tipo de problema pessoal com ele, nenhum conflito, nada do tipo. Com os outros subscritores do pedido, também não. A grande verdade é que eu nunca tive uma desavença pessoal dentro do Curitiba, seja antes no Conselho, seja agora como presidente.
acredito que tem uma personalidade, por mais que tenha posições firmes, por mais que mantenha minhas posições, muitas vezes até de uma forma até teimosa algumas vezes, mas tenho uma personalidade, um comportamento de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa educada, que trata os outros bem, sempre aberto ao diálogo, sempre com abertura, com transparência. Então, tenho tranquilidade para dizer que nunca tive nenhuma desavença com nenhum dos líderes ou dos signatários lá do requerimento. Você tentou uma composição com esse grupo na segunda-feira, convocou eles a uma reunião. Acredito que o comparecimento se houve foi muito baixo, porque eles se concentraram numa segunda reunião, que os próprios divulgaram, com cerca de 40 pessoas, buscando compor algumas coisas. Eu tenho informação que lhe foi feita uma lista de exigências para retirada do pedido. Você pode nos detalhar o que aconteceu? Estiveram presentes 10 conselheiros aqui na segunda-feira, 4 na manhã, 6 à noite. Debatemos nas duas ocasiões com profundidade a questão, todo o contexto. Discutimos sim várias possibilidades, mas tenho que ser franco contigo, não houve nenhum tipo de lista de exigência, nada nesse sentido me foi entregue. O que havia ocorrido previamente, então, antes desse movimento, foram exigências entregues pela mesa diretora do Conselho Deliberativo, exigências basicamente que envolviam reformulações, tanto do Departamento de Futebol quanto do setor administrativo do clube para 2019, reformulações que nós já vínhamos e já projetamos atender. Então, essa questão de lista de exigências, que foi sim feita, mas daí pela mesa diretora do Conselho, não por esse grupo, antes até desse movimento, foi algo que aconteceu, mas que não nos trouxe nenhum problema, porque foi exatamente numa linha que nós já tínhamos adotado. Sabe, não é difícil associar esse movimento todo ao desempenho em campo. Eu acredito que se o Curitiba tivesse dentro do G4, tivesse disputando o título da Série B, com acesso garantido, você não estaria vivendo esse tipo de pressão. Aí eu te pergunto, em que é que você acha que o clube, que enfim, foram erradas dentro de campo? Desculpa, Napoleão, deu uma cortada ali no final. O que é que você acha aqui? Que você errou nas decisões dentro de campo. Bom, primeiro, concordo com você, não tenho dúvida que se o resultado de campo fosse outro, essas questões sequer estariam postas agora, sequer aconteceriam, mas é preciso dizer que exclusivamente o resultado de campo não habilita quem quer que seja destituir um presidente, isso não está no estatuto, isso não faz parte das regras, isso não acontece em lugar nenhum. Fosse isso motivo, teríamos muitos presidentes destituídos todos os anos no Brasil e no mundo. Bom, sobre os erros, temos falado aí bastante nas últimas entrevistas, nas últimas intervenções, assumindo alguns erros que foram erros efetivamente de gestão de futebol, seja com relação ao momento de formação do elenco, com relação ao perfil dos atletas que trouxemos, com relação sim à escolha das pessoas para gerenciar o departamento de futebol, porque é importante dizer, nós entramos há um ano e implementamos um conceito de profissionalismo no departamento de futebol que direciona para a autonomia de decisão dos gestores do futebol. Então, nós supervisionamos, nós acompanhamos, mas a todo tempo demos condição para que os gestores decidissem, especialmente diretor de futebol, especialmente gerente de futebol, sempre ouvindo os profissionais da comissão técnica. E as decisões que eles tomaram, com a autonomia que nós concedemos, levaram a esses erros e, consequentemente, a esses resultados que nós tivemos. O Curitiba, vocês, por serem novos no ramo, por assim dizer, você era um torcedor de arquibancada com o G5, entraram na vida política do clube de forma administrativa agora, embora você mesmo já tenha sido até presidente do conselho. O Augusto Oliveira, que é um dos profissionais que estava à frente da gerência de futebol, também teve a sua primeira experiência como gerente de futebol, embora também já trabalhasse no segmento. Esse pacote de gente nova no meio, vocês sofreram algum boicote de jogadores ou empresários justamente por esse noviciado, por de repente tentar implementar uma ideia nova? Olha, se
porventura isso aconteceu, eu confesso que não vi elementos, não me foi comunicado, não me foi falado. Tenho, claro, noção de que nos bastidores esse argumento circula em alguns lugares, de que certas pessoas entendem que foi isso que aconteceu. Eu, sinceramente, vivi praticamente 100% do dia a dia do futebol e do clube nesse ano e não vi isso acontecer. Se tivesse visto, não teria problema nenhum em expor, porque isso, de certa forma, até nos defenderia. O tratamento com os empresários, com os agentes, eu diria que não foi um tratamento de afastamento, de distanciamento. Pelo contrário, foi em muitos momentos de aproximação, mas sempre com os limites éticos muito bem definidos. A questão das comissões pagas a agentes mostra isso. O Coritiba foi aí, em anos recentes, de valores na casa de 3 milhões pagos ao ano para agentes, para algo em torno de 300 mil esse ano, que era uma medida que a gente defendia em campanha, de entender que havia aí uma certa farra de comissões pagas a agentes e que a gente pretendeu regularizar, que a gente pretendeu colocar aí certos parâmetros éticos. Então os agentes continuaram sendo parceiros do Coritiba, mas remunerados com critérios que nós entendíamos mais justos, com critérios que nós entendíamos proporcionais ao trabalho que eles prestavam. Então foi esse tipo de mudança que nós implementamos. Sinceramente, não vejo que isso tenha acarretado algum tipo de boicote, porque o Coritiba continua sendo um clube grande, um clube no qual os atletas querem jogar, um clube com o qual os agentes querem manter uma boa relação. Então, na minha opinião, isso não aconteceu. Acredito que foi numa entrevista para a Rádio Banda B recente, que eu acabei acompanhando, que você disse que alguns jogadores não quiseram ir ao Coritiba. Os clubes até liberaram, mas jogadores do Corinthians, enfim, não seria então esse o cenário? Olha, segundo o que nós identificamos à época, especialmente atletas que preferiram ficar num cenário de Série A, mesmo sendo reservas, mesmo com salários atrasados, e não quiseram vir ao Coritiba para jogar a Série B mesmo recebendo em dia. Foram situações relativamente pontuais, mas que aconteceram aí 3 ou 4 casos de atletas que nos deram esse tipo de resposta. Não vejo necessariamente como um boicote, vejo como uma opção, até de certa forma legítima do atleta. Não era difícil também perceber que a pressão externa era muito grande aqui ao longo do campeonato. O Coritiba, desde o começo do campeonato da Série B, apresentou dificuldades em termos de resultado, em termos de classificação. Então, alguns atletas preferiram uma situação, digamos assim, esportiva mais confortável em clubes da Série A. Vocês tinham aí, no começo do ano, várias dívidas por conta dos empréstimos de jogadores que o Coritiba fez no ano passado, com Santos, com São Paulo, com Flamengo, enfim. Esses clubes fecharam as portas por conta disso? Olha, para a gente citar esses 3 casos específicos, me recordo que lá no começo do ano foram tentadas conversas com São Paulo para emprestar jogadores. As portas de fato foram fechadas por isso. Não é que as portas foram fechadas. O São Paulo, por exemplo, se colocou numa posição muito legítima também de dizer: olha, vocês acertam o que ficou de dívida do ano passado, que a gente volta a ter uma boa relação para esse ano. No caso do Santos, nós, em alguns momentos, chegamos até a negociar o parcelamento do que devíamos para o Santos, porque emprestaríamos um atleta deles. Depois, isso acabou não dando certo, e daí o parcelamento também não foi efetivado. A partir de meados de 2018, o Coritiba passou a ter outro imbróglio com o Santos por conta do rompimento do Santos com o Esporte Interativo e a assinatura com a Globo. Então isso também dificultou qualquer tipo de conversa com o Santos. No caso específico do Flamengo, a questão se resolveu por ocasião da transferência do Jonas. Quando o Jonas foi transferido, o Coritiba tinha direito a receber certos valores, e nesses valores o Coritiba negociou a quitação daquilo que devia para o Flamengo. Então hoje, com o Flamengo, o Coritiba tem uma relação, digamos assim, restaurada. Inclusive imaginamos aí conversar com o Flamengo para emprestar algum atleta que eles não vão utilizar para o ano que vem.
Samir, você citou de uma forma quase que positiva essa relação do Jonas, mas a verdade é que o Coritiba perdeu dinheiro com a negociação. É verdade, é verdade. Eu não me lembro se foi em alguma entrevista ou mesmo no conselho, admiti isso. O Flamengo, tendo uma proposta pelo Jonas, claro, que não mostrou ao Coritiba, veio ao Coritiba dizendo, olha, nos cedam parte do percentual que vocês têm, que nós damos a quitação para vocês, nós sentamos em diretoria e analisamos, e era um bom negócio para o Coritiba, porque o Coritiba não teria, primeiro, como garantir que o Jonas seria vendido, qual seria o valor dessa venda, e abriu-se uma oportunidade para que o Coritiba quitasse essa dívida. Então quitamos e ainda entrou bons valores, não lembro de cabeça lá, mas acredito que algo próximo de R$1 milhão entrou nos nossos cofres depois da quitação dessa dívida. Diga-se que era uma dívida pré-existente. Exatamente. Não é da sua gestão. Bom, enfim, há uma reaproximação agora com a LA Sports, que, aliás, montou 2 bons times aí na história do Coritiba, entre 11 e 12. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Olha, não é verdade que existe uma aproximação em termos de montagem de elenco. O que existe é uma proximidade não só da LA, como de outros agentes. Posso citar aqui agentes da cidade de Curitiba, como Naor Malaquias, Rafael Félix, Alexandre Luz, nós temos, e outros. Nós temos bom relacionamento com todos os agentes. No caso do Luiz Alberto, existe um bom relacionamento também, porque ele é agente do Guilherme Parelli, que é o nosso principal ativo hoje, e o Coritiba, em recebendo uma boa proposta, tem sim interesse em negociar o atleta, e temos mantido conversas com o Luiz Alberto também por conta disso, mas nenhum desses agentes vai entrar aqui para montar o elenco do Coritiba para o ano que vem. Todos esses agentes são tratados como parceiros, todos eles estão livres para trazer bons negócios, boas oportunidades para o Coritiba, mas nós não vamos selecionar um agente para montar o nosso elenco, isso não vai acontecer. Eu vou retomar esse assunto sobre a montagem do elenco daqui a pouco. Eu só quero agora passar a sequência do que a gente vinha falando do ano do Coritiba e te perguntar por que é que o clube insistiu tanto com o Tcheco no comando técnico na virada do turno. Olha, não vejo toda uma insistência, porque foram, apesar de ser um momento crucial do campeonato, um momento em que os resultados ali nos atrapalharam muito depois na sequência, mas não foram tantos jogos assim. Tentando lembrar de cabeça, aí foram 7 ou 8 jogos, acredito que 7 jogos com o Tcheco no comando técnico. Foi uma decisão muito bem pensada, nossa, por entender que o Tcheco, em momentos semelhantes no passado, já tinha apresentado bons resultados, momentos de pressão, momentos de necessidade de resultado. Alguém em quem nós confiávamos bastante, que conhecia o elenco, com quem os atletas tinham uma boa relação. Então, mantenho essa posição. Foi uma decisão completamente válida. Em certo momento, vimos que, enfim, não estava apresentando o resultado que a gente queria. Um momento até de certo desespero, em que a gente via um distanciamento do G4 na Série B e precisávamos, de alguma forma, fazer alguma coisa para tentar aí, enfim, medidas que revertesse esse quadro, e por isso optamos por trazer o Argel e voltar o Tcheco para o cargo de auxiliar técnico. E ele agora acabou deixando o clube. Deixou o clube num contexto aí de reestruturação de todo o departamento de futebol, de toda a comissão técnica. Não foi só o Tcheco, nós já desligamos 11 profissionais do departamento de futebol. Então foi em todo esse contexto que nós decidimos, esse contexto de reformulação, que nós decidimos pela saída dele, uma saída que a mim pessoalmente é muito sentida. O Tcheco é um ótimo profissional, é uma grande pessoa, é alguém por quem eu tenho um carinho grande, quem eu gosto muito. Então, inclusive, pessoalmente senti muito a saída dele, mas como presidente e a diretoria como gestores também não pode pensar muito nessas questões, tem que ponderar, analisar e decidir aquilo que a gente entende que é melhor para o futuro do clube. Você citou, Samir, o desligamento de 11 pessoas, e eu ouvi, acredito que na Rádio Transamérica, o comentarista, o Fernando Gomes, falar que há uma informação de bastidores de diversas demissões e que isso estaria deixando o clube intranquilo, porque o profissional, não só do futebol,
mas de outras áreas vai trabalhar, não sabendo se vai continuar. Queria que você me contasse o que há de verdade nessa reestruturação organizacional do Coxa. Olha, independente desse sentimento, que acho que seria um sentimento em qualquer empresa, em qualquer ramo, em qualquer local de trabalho, o fato concreto é que, no cenário mais pessimista, ou talvez um pouco realista, nós projetamos aí uma perda de receita de 40 milhões para o clube no ano que vem. É claro que podemos vender um atleta, podemos conseguir algum tipo de ajuda financeira para melhorar esse número, mas por enquanto o número é esse. Então isso nos obriga, por mais que gostemos das pessoas, por mais que tenhamos bom relacionamento com elas, por mais que sejam em muitos casos bons profissionais, isso nos obriga a reformular, nos obriga a reestruturar, especialmente em termos de departamento de futebol e comissão técnica. Há um entendimento muito claro de todos os profissionais que passam por aqui, que o Coritiba tem um quadro de funcionários bastante inchado, bastante caro, do tamanho dos clubes de ponta da Série A, questões como 4 preparadores físicos, 2 preparadores de goleiros, e por aí vai, 3 roupeiros. Então há uma série de excessos, digamos assim, e é isso que a gente tem cortado e para fazer essa reformulação decorrente das necessidades financeiras. A ideia é, dentro também de um planejamento, que sempre é financeiro, é fazer isso com o administrativo também. Então vejam, aqui a gente tem a abertura, tem a transparência, tanto para dar as boas notícias quanto para dar as más notícias. A gente também não pode esconder isso das pessoas, não pode esconder isso dos funcionários, porque esse é o caminho que o Coritiba obrigatoriamente tem que trilhar para o ano que vem. Nós não temos outra alternativa. Bom, no final do ano agora, já da metade para o fim, vocês levaram ao Coritiba o Paulo Pelai, que é um profissional experiente. Mas ele chegou já na reta final do campeonato, praticamente não teve tempo de contratar, de indicar ninguém, e saiu aí com cerca de 2 meses de trabalho. Ele mal pôde discutir 2019, não foi uma intenção de vocês. Em que especificamente a contratação do Pelaipe ajudou o Coritiba? Olha, o Paulo Pelaipe, ele chega faltando 12 dias para o fim das inscrições. Nós ainda esperávamos que ele conseguisse tirar, digamos assim, algum coelho da cartola nesses 12 dias, com toda essa experiência que ele tem, com toda a rede de contatos que ele tem. O fato é que não conseguiu, e já conversamos aqui internamente várias vezes, não por culpa dele, porque realmente não era fácil em 12 dias você apresentar soluções desse tamanho, assim digamos. Ele foi alguém que, dentro da gestão de futebol, do departamento, de vários aspectos de reorganização, de reestruturação, nos ajudou bastante, porque tem bastante experiência, porque tem bastante conhecimento. Nesse aspecto, até você comete um certo equívoco, porque nós debatemos 2019 a exaustão com ele aqui, então boa parte dessa reestruturação tem a participação dele. Na verdade, é importante dizer, as decisões, claro, são da diretoria, são responsabilidade nossa, são responsabilidade minha, mas o Pastana, que chega agora, não participou desses movimentos de reestruturação no departamento de futebol. Isso foi tudo debatido previamente com o dedo do Pelaipe, com a opinião do Pelaipe. Foi alguém também cujo trabalho nos agradou bastante, as referências são ótimas, são as melhores possíveis, mas que entendíamos não era o perfil mais indicado para o ano que vem. O Pelaipe está sendo sondado aí por grandes clubes do eixo para trabalhar no próximo ano. Então ele tem um perfil muito mais compatível com a Série A e nós queríamos alguém com experiência e currículo de montagem de elenco de Série B que conhecesse esse mercado para trazer os atletas do nosso elenco de Série B. Até entendo que esse foi um dos erros que nós cometemos em 2018, um perfil de atleta muito mais de Série A do que de Série B. Isso pretendemos mudar, já estamos mudando para o ano que vem. Então a vinda do Pastana, a troca do Pelaipe pelo Pastana tem relação direta com isso. Do ambiente interno, que é que o Pelaipe colaborou? Houve um certo temor aí até de rebaixamento para a Série C, né, Samir? Como é que foi esse ambiente interno
a administração do grupo de jogadores? Olha, aí eu preciso te corrigir. Essa questão aí de temor de rebaixamento, ou risco de rebaixamento à Série C, ainda que matematicamente possível em alguns momentos, ela internamente sequer foi cogitada, sequer foi debatida. Nós projetamos durante o segundo turno inteiro do campeonato da Série B um olhar para cima da tabela, um olhar sempre para o G4, era sempre essa a análise que fazíamos aqui. Não imaginamos em nenhum momento que a briga seria na parte de baixo, como de fato não foi. O campeonato está acabando e isso não aconteceu. Sobre o dia a dia, sobre a gestão do departamento, o Paulo Pelaipe, pela experiência, pela bagagem e pelo perfil pessoal, é um executivo de futebol, podemos assim dizer, linha dura. Adepto da disciplina, adepto da seriedade. Então, em muitos momentos, ele fez questão de deixar essa marca, seja em conversas com comissão técnica, seja no relacionamento com atletas. É evidente que esse perfil, ele em certos momentos pode trazer um pouco de conflito, pode trazer uma rusga ou outra, mas sinceramente é um perfil que me agrada. Não vejo isso trazer mais prejuízos, pelo contrário, vejo isso trazer bastante benefícios ali dentro do departamento de futebol, que deve sim ser um ambiente de disciplina, de seriedade, de profissionalismo. Então as decisões e a ação dele sempre foram nesse sentido, e nesse aspecto eu só tenho elogios para fazer. Pois não, eu me baseei para fazer essa pergunta em declarações do técnico Argel, de que quando chegou havia o risco para a Série C, havia um temor, e claro, o Curitiba até, dependendo da arrancada que fez ali, chegou a sonhar com o G4, ficou por pouco, né? Foi um jogo, acho que com o CSA aí, que começou a derrubar essa tentativa de recuperação. Falando no Argel, o que pesou para a permanência dele? Olha, foram vários fatores aí que pesaram, seja, em primeiro lugar, uma certa continuidade. Nós mudamos 4 vezes, tivemos 4 técnicos em 2018 e fomos com justiça bastante criticados por isso. Claro que a gente não pode se pautar pela crítica externa somente, mas esse é um componente, dá uma certa continuidade. O Argel é hoje o técnico que tem mais condições de avaliar o nosso elenco. Viesse um novo técnico e iniciaria essa avaliação do zero. Vamos dar exemplos aí. O Argel sabe muito bem quem é o Matheus Bueno, sabe muito bem quem é o Pablo Tomás, sabe muito bem quem é o Natan. Então são atletas que iniciam 2019 não do zero, iniciam já com um bom conhecimento dos seus aspectos técnicos e de dia a dia pela comissão técnica. Então esse foi um ponto. Um segundo ponto que eu tenho falado internamente, não me recordo até se falei em entrevistas, mas é importante nós reconhecermos que o início de 2019 vai ser um período de bastante pressão externa, bastante pressão da torcida, bastante pressão da imprensa, do conjunto todo, por resultados. Nós fizemos um 2018 em termos de resultados muito ruins. Então precisamos já começar 2019 apresentando resultados. Já falei na última coletiva, vou repetir aqui. Curitiba entende a necessidade de título no Campeonato Paranaense. Então o Campeonato Paranaense não é mais um momento nosso de testes, é um campeonato em que nós queremos ingressar já com um elenco praticamente pronto para a Série B e, portanto, vamos disputar o Paranaense para ser campeões, para disputar o título e para ser campeões. E aí, nesse contexto, eu pessoalmente vejo o Argel como alguém em condições de suportar essa pressão e de já iniciar um trabalho com essas características. Nos últimos 4 anos, o Argel foi campeão estadual no Campeonato Gaúcho, Baiano e Catarinense 3 vezes seguidas. Então, campeonatos importantes, com clubes grandes. Tem, portanto, conhecimento, tem bagagem, tem experiência para repetir isso já no início de 2019. Então, me preocuparia, por mais que tivéssemos alguns nomes aí à disposição no mercado, me preocuparia em iniciar um trabalho completamente do zero, do início, num momento tão crucial, tão importante como esse, e com um técnico em que teríamos dúvida se suportaria toda essa pressão.
com o Argel, por todo o currículo que ele tem como atleta, principalmente como técnico, pelo perfil pessoal dele, eu vejo uma condição muito boa dele suportar essa atmosfera toda. Bom, você já citou aí a chegada do Rodrigo Pastana, o novo gerente de futebol. No Paraná, ele tinha um status de braço direito do presidente Leonardo Oliveira. Ele participou ativamente da montagem do elenco, ele dava coletivas, enfim, ele era realmente muito ativo junto à diretoria. Como é que vai ser aí no Curitiba? Olha, o Rodrigo Pastana vem para ser o nosso executivo de futebol. A montagem do elenco, as decisões todas principais do departamento de futebol são competência dele. Então ele vem para fazer o que um executivo de futebol faria em qualquer clube grande. Se vai ser braço direito do presidente ou não, isso é muito o futuro que vai dizer. Eu poderia, de certa forma, dizer que qualquer que seja o executivo de futebol, ele acaba tendo uma proximidade muito grande do presidente, porque é ele que toma as principais decisões no departamento. Então, é alguém cujo perfil me agrada bastante. Nós tivemos várias conversas antes de definir o nome dele, e essas conversas todas me agradaram bastante. Ele já vem trabalhando há alguns dias, o trabalho dele vem agradando bastante, mostra que é alguém que tem bastante experiência, alguém que tem bastante convicção, sabe muito bem o que quer e sabe justificar muito bem o porquê das suas decisões. Então vejo nele alguém com uma condição de fazer um trabalho muito bom aqui em 2019. Como é que está a situação do goleiro Wilson hoje? Bom, não muda daquilo que eu já expus em outros momentos, em outras entrevistas. O Wilson tem um salário alto, um salário que nós teríamos dificuldade para pagar em 2019, mas tem, de outro lado, a condição de maior ídolo do clube hoje, a condição de ser um profissional exemplar, não há nada para falar de negativo do Wilson como profissional e também da sua qualidade técnica. Então, a situação dele, tenho que ser franco em dizer, passa aí pelos próximos dias, passa pelas próximas semanas, também por uma conversa com o agente dele, que está marcada para a semana que vem, para saber se existe alguma proposta, se existe algum movimento que ele já imagina de saída. Nós, aqui no Coritiba, vamos ponderar essas possibilidades. Podemos sim decidir fazer um esforço financeiro para manter ele aqui, porque entendemos qual a importância que ele tem. Podemos sim, dependendo do que surgir, optar pela saída dele. Então isso não está definido, mas mais uma vez, eu como presidente tenho que ser muito franco com o torcedor, tenho que ser franco com o próprio Wilson também, de que a situação é essa, uma situação que hoje está indefinida, depende aí do que vai acontecer nos próximos dias e semanas. E o Matheus Galdesani? Bom, o Matheus Galdesani tem mais 2 anos de contrato aqui, um salário altíssimo também projetado para o ano que vem. Para você ter uma ideia, é um salário maior do que é o salário do Wilson, mas ele tem ido muito bem lá no Atlético Mineiro. Já existem algumas conversas com o agente dele, já existem conversas com o Atlético Mineiro de que ele pode ser adquirido lá. O Coritiba tem uma grande dívida com o Mirassol também por conta da vinda em definitivo do Galdesani para cá. Essa dívida está atrelada em contrato com esse empréstimo com o Atlético Mineiro. Então, se o Atlético Mineiro optar por ficar com ele, tem que quitar essa dívida do Coritiba com o Mirassol e ainda sobra alguma verba para nós. Mas o agente do Matheus Galdesani já foi comunicado de toda essa situação, de toda a dificuldade do Coritiba em ter ele aqui ano que vem. É um atleta cuja qualidade técnica é inquestionável, mas o agente dele já foi comunicado de que nós não temos como ter ele no elenco aqui. Então esperamos que essa situação se resolva com a aquisição dele pelo Atlético Mineiro. Se não se resolver, contaremos com a parceria do agente dele para buscar uma outra alternativa que nos alivie desse gasto muito grande com o salário dele. Samir, os clubes do Paraná vão participar? Houve algum convite? Há alguma negociação para participar da Copa Verde? Bom, eu estive na CBF recentemente em 2 ocasiões para tratar com
Rogério Caboclo, com o Walter Feldman sobre a questão do contrato de direitos de TV da Série B. Essa questão aí um pouco polêmica, que até você fez uma matéria, divulgou, então eu estive lá em 2 ocasiões, falamos durante bastante tempo sobre essas questões, e até me surpreende que isso já tenha, de alguma certa forma, saído para a imprensa, mas num certo momento o Walter Feldman comentou isso comigo. Não em tom de convite, mas comentou que havia uma intenção de expandir a Copa Verde para outros estados, expandir para o Paraguai, inclusive, e aí um dos estados seria o estado do Paraná, em que, segundo um certo critério, os clubes poderiam participar. Então não houve um convite oficial, mas houve a menção dessa possibilidade, e eu respondi que o Coritiba teria muito interesse de participar da Copa Verde, então se eventualmente houvesse convite, o Coritiba participaria sim da Copa Verde. Seria concomitante ao estadual? Não houve uma conversa sobre esses detalhes, nem se seria já para 2019 ou se seria para 2020, imagino que seria concomitante ao estadual, mas enfim, não há nada de concreto. O que houve foi a menção de uma possibilidade e eu, na mesma hora, respondi que o Coritiba teria todo o interesse em participar. Você citou aí as cotas de TV, certamente é o maior impacto financeiro que o clube vai sofrer, e disse em entrevista recente que o Coritiba pleiteia uma melhora em relação à Globo, né? A partir do ano que vem, todos os clubes da Série B vão receber a mesma coisa, cerca de 7 milhões, você pode até me corrigir se o valor não for exatamente esse. Entre 7 e 8 milhões. Isso, mas é universal para todos. Isso. Acaba aquela proteção de quem veio da Série A, dos grandes clubes e tudo mais. O que é que o Coxa pleiteia para receber a mais? O Coritiba ainda busca, seja em cláusulas de pay-per-view, seja até eventualmente pedindo luvas, uma negociação melhor na negociação dos direitos da Série A para os próximos 5 anos, que o Coritiba também não tem assinado com a Globo. Então buscamos uma melhoria de valores já para o ano que vem nesse tipo de contrato. Nesse contrato da Série B a gente sabe que não há margem para uma melhora, porque o valor é simplesmente dividido em 20 partes iguais entre os 20 clubes da Série B. Então buscamos em negociações futuras de Série A uma melhoria de valores já para o próximo ano. Para complementar, buscamos também receita com o Esporte Interativo. O Esporte Interativo tem aquele imbróglio dos 60 milhões a mais que deu para o Palmeiras. Então os outros clubes que assinaram com o Esporte Interativo têm negociações, de certa forma até avançadas, para receber valores que compensem esse acréscimo ao Palmeiras. E o Coritiba pretende receber isso já no final de 2018 ou mesmo no início de 2019, o que melhoraria os nossos números em termos de receita para o ano que vem. O fato de não ter subido para a Série A compromete em que sentido técnico a exibição dos jogos e o contrato com o Esporte Interativo? Eu diria que o comprometimento é meramente contratual. O Esporte Interativo prevê claramente que só remunera a Série A porque só transmitirá os jogos da Série A. Não existe nenhum prejuízo em termos de relacionamento, em termos de negociação. Pelo contrário, o nosso relacionamento com o Esporte Interativo é muito bom em termos de conversa, diálogo, negociações. Prejudica no sentido de que o Esporte Interativo não vai transmitir os jogos do Coritiba ano que vem, entendo que seria somente isso. Não há uma multa, Samir? Não há uma multa. Nem devolução de valores, nada? Nem devolução de valores, também não há. Bom, a diretoria passada andou muito junto ao Atlético Paranaense nas negociações aí, especialmente em relação ao estadual. Você já no começo do ano acabou voltando e tomando uma outra decisão. Como é que anda esse relacionamento com o seu, em particular, e do Coritiba também, com o Mário Celso Petralha, com o Atlético, que tem sido protagonista nessas negociações de TV? Bom, a nossa visão como diretoria, a nossa visão como grupo é diferente da visão da última diretoria. Essa proximidade que, a meu ver, foi muito mais simplesmente seguir certas definições, seguir certas posições do Atlético e do Petralha, é algo com o que nós não concordamos desde o começo. Entendemos sempre que o Coritiba deve tomar suas decisões por si próprio, pelos seus próprios interesses e necessidades, e não de outro clube, seja Atlético ou qualquer outro.
Dito isso, também não existe nenhum conflito, nenhuma relação ruim, nenhuma desavença com a diretoria do Atlético ou tampouco com o Mário Celso Petralha, especialmente na questão dos direitos de TV, principalmente esporte interativo. Há uma necessidade constante de conversa com o Atlético e com o Bahia por conta de um contrato de negociação conjunta que a última diretoria assinou. Essas conversas acontecem regularmente. Dentro da nossa diretoria nós temos uma certa descentralização, uma certa divisão de tarefas, então não sou nem eu que estou à frente disso, é o vice-presidente Eduardo Bastos de Barros, é ele que fica à frente das negociações com o TV, então ele conversa constantemente com o departamento jurídico do Atlético, conversa constantemente com o Mário Celso Petralha, com a diretoria do Bahia a mesma coisa, então não existe problema nenhum de conversa, diálogo, de relação. O que também não existe é simplesmente adotar decisões porque o Petralha entende que sejam corretas, porque o Atlético entende que sejam corretas. Aqui nós tomamos as nossas próprias decisões. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Campeonato Paranaense, em que o Coritiba optou por ceder os direitos de transmissão à RPC e o Atlético manteve a sua posição já dos últimos anos. Samir, para a gente fechar, a continuidade do teu cargo, da tua gestão, vai estar na mão dos sócios, né, dentro de um período aí de 40 dias, conforme o trâmite da mesa diretora do Conselho. O que é que você diria a um sócio que vai decidir a continuidade ou não dessa gestão? Olha, primeiro, para afirmar prazos, para afirmar procedimentos, é preciso que a gente tenha as decisões da mesa diretora do Conselho que ainda não foram, se foram tomadas, ainda não foram publicadas. Então não existe procedimento, não existe decisão ainda a favor da Assembleia, não existe data para uma Assembleia ainda. É importante a gente esperar aí os próximos dias, próximas semanas, para ver se isso efetivamente vai acontecer. Posso dizer que não existe esse consenso todo de que a Assembleia deve ser marcada, de que isso é o correto. Enfim, um entendimento. Essa decisão será na segunda, né? Com a reunião convocada. Segunda não, perdão, dia 26. Isso, na próxima segunda-feira, pelo que a gente viu aí, será dado conhecimento dessa decisão, de quais os seus fundamentos, de quais os procedimentos. Mas tudo bem, vamos imaginar que essa Assembleia vai ser marcada, que haverá uma votação. Inevitavelmente, e eu diria infelizmente, o que vai acabar acontecendo no mês de dezembro é uma espécie até de uma restauração da campanha eleitoral. Nós vamos ver lá as duas chapas, os dois grupos que perderam a eleição numa campanha pela destituição. Eu vou ter que gastar energia, gastar tempo de administração do clube, de tomada de decisão, até para fazer uma espécie de campanha contra a destituição. Então isso certamente vai atrapalhar bastante. E o que eu vou dizer, e já posso antecipar e dizer agora, é que esse é um processo, esse é um pedido que é puramente pessoal, antidemocrático, sem dúvida nenhuma, que desrespeita o resultado das eleições de um ano, que abre um precedente terrível para o Coritiba, porque vai sujeitar os próximos presidentes a pedidos semelhantes quando os resultados forem ruins. Ou seja, que causa uma série de consequências ruins politicamente e institucionalmente para o Coritiba. Em segundo lugar, vou dizer ao sócio também que, muito embora tenhamos cometido e tenhamos assumido os erros de 2018, uma série de mudanças para 2019 já estão... Me perdoe. Nós tivemos uma queda do sinal, eu avisei isso por fora. Bem na hora em que você respondia sobre essa mudança. O começo, tudo que você explicou em relação à Assembleia ocorrer ou não, aquilo a gente conseguiu ouvir. Mas aí você falava que vai entrar numa nova campanha, que vai gastar tempo e energia, eu gostaria que você continuasse. Isso, então vamos ter uma nova campanha, eu vou ter também que me defender desse pedido. E aí o que eu dizia é que diria ao sócio, em primeiro lugar, que esse pedido é um pedido puramente, exclusivamente pessoal, portanto, bastante injusto, que é antidemocrático, porque desrespeita o resultado das eleições
de um ano atrás e que, por isso, causa um prejuízo institucional muito grande para o Coritiba, também porque abre um precedente que é terrível, que é preocupante, que é o de sujeitar, a partir de então, todos os próximos presidentes a pedidos semelhantes, sempre que o resultado de campo não for aquele pretendido pela torcida. Vamos imaginar uma eliminação na Copa do Brasil, a perda de uma final no campeonato estadual, uma campanha ruim no Brasileiro, automaticamente sujeitaria o presidente à destituição por esse precedente que teria sido aberto. Em segundo lugar, diria e vou dizer ao nosso sócio que, muito embora tenhamos assumido todos os erros de 2018, já está em curso uma série de mudanças para 2019 em termos de planejamento, em termos de concepção e de gestão de futebol, e que por isso ninguém mais indicado e mais autorizado do que eu mesmo para continuar com esse processo todo. Então imagine você mudar o presidente no final de dezembro, em janeiro ou em fevereiro, as dificuldades em termos de sequência que isso pode causar. Então a nossa defesa aí, ela irá mais ou menos nessa linha. Tá certo. Samir, obrigado pelo papo. Viu que eu não mordo, né? Não tem problema não. Um abraço para todo mundo que acompanhou aí. Acho que eu trato do envio do material depois com o pessoal. Obrigado, Napoleão. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.